Olá pessoal, professor Diego Chivarria, e nesse segundo vídeo da introdução do nosso curso Como Montar uma Empresa Empreendedorismo, nós vamos discutir um pouco mais conceitualmente, afinal, o que é empreendedorismo. E já de cara eu trago para vocês a definição do Monitor Global de Empreendedorismo sobre empreendedorismo. Empreendedorismo é qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou novo empreendimento, como, por exemplo, uma atividade econômica, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente por um indivíduo, grupos de indivíduos ou por empresas já estabelecidas. Essa definição nos traz algumas questões para pensar. Em primeiro lugar, empreendedorismo não é apenas a criação de um novo negócio. Pode ser uma atividade autônoma, pode ser uma nova empresa ou pode ser também a expansão de um empreendimento existente. Outra questão relevante é que o empreendedorismo pode ser desenvolvido por um indivíduo, o empreendedor, ou por grupos de indivíduos ou mesmo por uma empresa. Aqui é interessante colocar que sim, existe o empreendedorismo dentro das empresas. Nós chamamos isso de intraempreendedorismo. Outra questão interessante para nós pontuarmos é que existe também empreendedorismo na área pública. Por que não o empreendedor público, que é também quem cria novos empreendimentos, novas atividades dentro da esfera pública. Outro ponto a destacar aqui é que empreendedorismo não é necessariamente inovação. Ou seja, quase toda inovação necessita, em certa medida, de um empreendedor, de um processo de empreendedorismo. Mas muitas atividades empreendedoras não possuem em si a inovação como mote. Ou seja, inovação está contida dentro do empreendedorismo na mesma medida que nem sempre empreendedorismo está contido no processo de inovação. Vamos avançar um pouco mais para destrinchar, afinal, o que é empreendedorismo e por que nós estamos falando em empreendedorismo. Aqui eu pontuo que costuma-se estudar o empreendedorismo em duas vertentes, duas abordagens. Primeiro passo, estudar o empreendedorismo como função econômica, como uma ação econômica. Por outro lado, diversas escolas estudam o empreendedorismo como processo e como comportamento. Ao longo desse curso, nós vamos dar ênfase para a abordagem processual e a abordagem comportamental do empreendedorismo. Ou seja, nós vamos ensinar vocês como ser empreendedores. Por isso que, nesta rápida introdução, nós vamos falar um pouco da função econômica do empreendedorismo. E por que falamos tanto em empreendedorismo? Por que tanta discussão em empreendedorismo recentemente? Nós podemos dizer que é por desemprego, falta de trabalho, falta de oportunidades. Podemos também falar que é pelas novas oportunidades que existem no mundo, novas oportunidades de empreender. Ou seria algo como o sabor do tempo, fazer o que gosta, ter mais liberdade, conseguir construir um legado para deixar para trás, para deixar para as próximas gerações. Afinal, por que é que se fala em empreendedorismo? Eu trago aqui uma questão relevante para atentar. Quando nós discutimos empreendedorismo em termos econômicos, nós partimos, na maior parte das vezes, de uma percepção. Essa percepção resulta, entre outros, do trabalho de Kondratiev, Ciclos Econômicos.
a percepção de que o crescimento econômico ele não é linear. Muito antes, pelo contrário, o crescimento econômico ele vem em ondas. E esse crescimento econômico ele está relacionado principalmente a mudanças tecnológicas. Ou seja, temos um ciclo de inserção de tecnologias, maturação, crescimento e depois um ciclo de declínio e estagnação. Esse ciclo, de acordo com Kondratiev, se repetiu na criação da máquina a vapor e do processo industrial a partir da máquina a vapor, se repetiu na introdução do aço e das rodovias, se repetiu na introdução da energia elétrica e da química, se repetiu na introdução dos carros e dos petroquímicos e está se repetindo agora e concluindo este processo com a tecnologia da informação. Portanto, estaríamos num quinto ciclo, nos preparando para o sexto. Esse ciclo, de acordo com Kondratiev, tem algo em torno de 50 anos, ou seja, são 50 anos para a transição entre tecnologias. Existem diversos pesquisadores que dizem que esses ciclos estão se tornando mais rápidos, mais curtos. Não é âmbito da nossa discussão. O que é importante para nós aqui é perceber que existe um processo de crescimento relacionado à inserção de novas tecnologias. E esse processo de crescimento, resultado destas novas tecnologias, da inserção das novas tecnologias, ele resulta num crescimento muito significativo da renda não só geral, mas também da renda per capita entre as diversas regiões do nosso planeta. Esse ciclo de crescimento, então, ele inicia nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, mas ele se dissemina em diversas outras regiões do globo. O que é interessante para nós perceber é que, na medida em que cada região passa a adotar este processo de produção, a renda per capita passa a crescer de forma significativa. Aqui nesse quadro eu trago a renda per capita por região do mundo nos últimos 1000 anos. Houve muito pouca mudança até alguma coisa como 1800. A partir do início da Revolução Industrial, houve uma mudança e a renda passa a crescer de forma muito significativa. Esse quadro vai até os anos 2000. Se nós pegarmos os últimos 20 anos, nós veríamos o crescimento assustador, ou por que não, motivador, da renda na China. Se nós pegarmos, na minha percepção, os próximos 20 anos, nós veremos este mesmo crescimento na África e na Índia. Bom, para nós, o que isto indica? Indica que o crescimento é resultado da inserção, maturação e substituição de tecnologias. Essa substituição sequencial de tecnologias leva a crescimento de produtividade, de capital e de bem-estar. Aqui vai um rápido parênteses. Óbvio, trouxe também diversas outras consequências para a nossa sociedade. Por exemplo, hoje estamos vivendo o ano mais quente dos últimos 250 mil anos. Ou seja, o aquecimento global é uma consequência indireta deste processo. Trago aqui a parte boa. Temos que lidar também com a parte ruim. Segundo o Solow, 7/8 do crescimento resulta da inserção de novas tecnologias e, por que não, resulta do empreendedorismo. Trazemos então esta palavra empreendedor. Por quê? Esta palavra empreendedor está no trabalho de Joseph Schumpeter. Schumpeter, que é a referência obrigatória no empreendedorismo, ele conceitua o empreendedor como aquele que destrói a ordem econômica existente. O empreendedor, ele traz a destruição criativa.
E por meio dessa destruição da ordem econômica vigente, ele insere novos produtos, novos serviços, novas formas de organizar a produção e novas formas de explorar recursos e materiais. O empreendedor, ele é um criador, na visão de Schumpeter. Trago aqui também uma frase famosa de Karl Marx no Manifesto Comunista, algo como 100 anos antes de Schumpeter. Tudo que era sólido desmancha no ar. Marx, que é um crítico do capitalismo, ele compreende qual é, afinal, a essência do capitalismo. Transformação. Trago Karl Marx aqui também, porque Karl Marx é uma das referências centrais de Schumpeter. Para quem tem alguma dúvida sobre isso, coloco como material complementar a introdução do livro seminal de Schumpeter, onde ele diz que parte de Karl Marx para desenvolver a sua concepção de empreendedorismo. Então, por que falamos sobre empreendedor? O empreendedor é um indivíduo com a função de inovar. O empreendedor deve romper o equilíbrio da economia. Tudo está em equilíbrio e o empreendedor vai lá e traz um desequilíbrio. Ele cria uma nova realidade, ele cria um novo mercado, ele provoca o crescimento econômico, trazendo mais e mais eficiência, trazendo novos produtos, trazendo novas formas de atender às necessidades. É aí que surge recentemente o fenômeno da inovação. E esse fenômeno da inovação como algo do dia a dia, porque a partir da transformação da nossa economia para uma economia da informação nos últimos 20 ou 30 anos, esta concepção de inovação se torna aparente. É impossível fugir da realidade que a economia hoje ela é centrada em inovação e ela é centrada em empreendedorismo. Portanto, empreendedorismo está na ordem do dia, está nos planos de governo, está nos projetos de grandes empresas, está no centro da discussão do dia a dia. Inovação passa a ser uma questão central nas economias contemporâneas. E aqui eu trago uma outra questão relevante. Não é só inovação, é inovação com a mão visível. A mão visível é uma concepção que surge do trabalho de Alfred Chandler, ganhador do Nobel, e que diz: veja bem, não se tratou o desenvolvimento histórico da economia dos Estados Unidos de uma mão invisível do mercado. Não. A mão foi bem visível, a mão foi bem aparente em modelar o mercado conforme era a necessidade das empresas e a necessidade dos empreendedores. Chandler traz então o empreendedor como alguém que constrói o mercado à sua necessidade. E quem foi essa mão visível? Historicamente, Chandler fala sobre os ditos robbery barons, barões ladrões. J.P. Morgan, John Jacob Astor, Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, Rockefeller e Henry Ford. Os grandes industriais históricos dos Estados Unidos que trabalharam nas áreas de finanças, imobiliário, ferrovia, aço, petróleo e automóveis. Esses indivíduos, eles construíram o mercado americano, inclusive, por vezes, moldando as legislações e se contrapondo a elas, conforme eram as suas necessidades. E não vamos longe. Hoje em dia, nós temos os novos barões, que, na necessidade, burlam as regras ou as conformam na forma que necessitam. Chandler contrapõe aqui o proposto por Adam Smith 300 anos antes sobre a mão visível. Chandler diz que não.
a mão é muito bem visível. Esses novos barões estão em todos os livros de empreendedorismo. Então, aqui nós vamos redefinir o empreendedor. E eu vou usar uma frase do meu colega José Dornelas, que o empreendedor é aquele que faz acontecer. O empreendedor se antecipa aos fatos. E o empreendedor ele tem uma visão futura da organização. Aqui já insiro um parênteses relevante. Estamos falando de empreendedorismo. Quando nós falamos de empreendedorismo, nós estamos falando essencialmente da criação de uma empresa, da criação de uma organização, da criação de uma estrutura que deve levar a resolver um problema socialmente construído. Portanto, não estamos falando do lançamento de um produto ou um serviço. Nós estamos falando de uma organização que serve para resolver problemas colocados por grupos de pessoas. E quem desenvolve isso? O empreendedor, seja ele uma pessoa, um grupo de pessoas ou mesmo uma organização. Estamos falando aqui do empreendedorismo como comportamento. E quem é esse empreendedor em termos de comportamento? Ele se caracteriza por pelo menos estes 3 pontos. Em primeiro lugar, o empreendedor cria, ele inova, ele tem uma ação para criar. O empreendedor é aquele que assume a responsabilidade de criar e de inovar. Ao criar e inovar, o empreendedor utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, criando uma nova forma de organizar estes fatores de produção e fazendo com isso uma transformação do ambiente em que ele está inserido, o ambiente social e econômico em que ele está estabelecido. É interessante que diversas inovações recentes mudaram o mundo na forma como nós o compreendemos. Eu que vivi nos últimos 30 anos as mudanças trazidas pelo mundo digital, posso dizer para vocês, é impressionante pensar no que tudo que aconteceu nesse tempo. Afinal, hoje em dia nós temos o WhatsApp, que nós conseguimos conversar com qualquer pessoa no mundo imediatamente. É impressionante. Por fim, o empreendedor assume o risco. Ele assume o risco, mas ele não é louco. Ele assume o risco, mas quando eu falo que ele assume o risco, ele está assumindo a necessidade de gerenciar riscos. Gerenciar risco é medir o quanto eu posso ou não posso avançar. Nesse processo de assumir riscos, o empreendedor também assume a possibilidade de fracassar. Muito se fala no ambiente de empreendedorismo sobre o fracasso. E nós que estudamos empreendedorismo aceitamos o fracasso como parte do processo. É óbvio, fracassar não é bom, mas é parte do processo. Diversos empreendedores fracassaram 1, 2 ou 3 vezes até conseguirem construir suas empresas. Podemos citar aqui o caso de Abraham Lincoln, que faliu 3 empresas antes de se tornar um político. Bom, pessoal, correr risco é a principal característica do empreendedor. Principal comportamento que o empreendedor deve desenvolver. Aqui eu trago para vocês que numa das nossas aulas bônus iremos focar especificamente, afinal, o que é este comportamento empreendedor. Importante aqui colocar para vocês que todo comportamento pode ser desenvolvido. Então vocês não precisam se preocupar em dizer, olha, eu não gosto, por exemplo, de correr riscos. Eu não gosto, por exemplo, de criar redes de relacionamento. Todos são comportamentos que podem ser aprendidos e podem ser desenvolvidos. Existem pessoas que naturalmente já possuem esses comportamentos.
mas todas as pessoas podem aprender a ser empreendedoras, podem aprender a saber lidar com riscos. O risco, então, ele é central nessa discussão sobre empreendedorismo. Quem não arrisca, não petisca, mas aceitar um risco não é fazer qualquer coisa, não é sair por aí cutucando a onça com vara curta. Risco é medido, benefício, possibilidade, fracasso. E na situação em que a possibilidade do benefício é maior do que as consequências do fracasso. O bom empreendedor sabe gerenciar esse risco de forma muito bem desenvolvida. Aqui, portanto, trazemos a discussão sobre risco, incerteza e conhecimento. Isso porque Coase, lá em 1927, já dizia: empresas existem para lidar com falhas de mercado. Empresas existem para lidar com riscos e com incertezas. E Herbert Simon também já dizia. Herbert Simon, em 1956, nos trouxe o conceito de racionalidade limitada. Nós não conseguimos perceber tudo o que vai acontecer no futuro. Nós não conseguimos modelar todas as consequências das nossas atitudes. Portanto, existe uma questão que é o risco e existe uma questão que é a incerteza. Risco: eu posso estimar qual é a minha chance de ter sucesso. Avalio o benefício e avalio o custo e assumo o risco. Incerteza é quando eu não sei o que vai acontecer. Como transformar incerteza em risco? Por meio de conhecimento. Portanto, é central nessa discussão sobre empreendedorismo esta busca de conhecimento. Empreendedores buscam conhecer sobre seus negócios, como forma de reduzir a incerteza, dimensionar risco e transformar incerteza em risco. Uma das coisas que mais característica dos empreendedores que eu lidei nos últimos 20 anos como professor, como consultor e como profissional é que os empreendedores conhecem profundamente os seus negócios. Mesmo empreendedores, os quais construíram grandes empresas, às vezes trazem detalhes pontuais, questões muito específicas, demonstrando conhecimento aprofundado do que é o seu negócio. O empreendedor, ele conhece o que está acontecendo na sua empresa. Afinal, é o olho do dono que engorda o boi. Conhecimento. Desenvolva conhecimento sobre o seu negócio. Busque aprender, busque se informar com pessoas que têm mais experiência, busque entender o que está acontecendo no seu ambiente de negócios. Uma outra questão que eu vou aqui aprofundar é que o empreendedor, ele não cria um produto, ele não cria um serviço. O empreendedor cria uma empresa. Como eu já falei, o empreendedor, ele está criando uma estrutura social. O que eu preciso trazer para vocês é que o empreendedor, ele é a mistura da habilidade gerencial e do know-how em negócios com a pessoa que cria e inova. Se a pessoa é um criador, um inovador, mas não sabe gerenciar, ela é um inventor. Se a pessoa tem alta capacidade gerencial, mas não sabe criar, não sabe inovar, esta pessoa é um gerente. O empreendedor tem alta capacidade de inovação e alta capacidade de gerenciamento. Eu sei, muitos de vocês vão dizer, eu não sou criativo, eu não tenho grandes habilidades gerenciais. Não se preocupem, ambas habilidades são passíveis de serem aprendidas. Ambas habilidades são passíveis de serem desenvolvidas. Se eu sou já um gerente, eu preciso desenvolver a minha parte criativa.
Se eu sou um grande criador, um inovador, eu posso desenvolver a minha habilidade gerencial. Esse curso tem o condão de trabalhar tanto um pouco a parte criativa quanto um pouco da parte gerencial. Ele se divide nesses processos entre criatividade e gerenciamento, para que nós consigamos sair daquela maioria que nem é capaz de criar e nem é capaz de gerenciar. Aqui eu vou destrinchar com vocês alguns mitos sobre o empreendedor. O primeiro mito, eu já falei no slide anterior, de que o empreendedor é nato. Não. Empreendedores acumulam habilidades, acumulam experiência e acumulam contatos ao longo dos anos. É óbvio, algumas pessoas naturalmente já têm um pouco mais de habilidade, mas é possível aprender e ensinar empreendedorismo. É por isso que vocês estão aqui. O segundo mito também já desenvolveu um pouco sobre ele, falando sobre a questão do risco. Empreendedor não é um jogador. É óbvio, o mito do empreendedor como um jogador de pôquer é interessante, mas lembre-se, mesmo o jogador do pôquer, ele precisa um grande conhecimento sobre as probabilidades do jogo e sobre a leitura das pessoas para se tornar um bom jogador. Portanto, um empreendedor evita risco desnecessário. Ele evita se colocar em situações desfavoráveis, usando para isso o seu conhecimento de negócio. Terceiro mito: empreendedores são lobos solitários. Não, o empreendedor é um ótimo líder. O empreendedor é um grande gestor de equipes. Uma outra questão que eu já observei várias vezes em termos de grandes empreendedores é que as pessoas que se aproximam destes empreendedores sempre se referem a eles como grandes líderes, grandes pessoas. É óbvio, com seus problemas, como todos nós os temos, mas grandes pessoas. Líderes são, acima de tudo, pessoas que conseguem nos inspirar. E nada mais necessário no processo empreendedor que nós consigamos inspirar um grupo de pessoas a acreditar na nossa visão. Por fim, um mito que eu já ouvi várias vezes, e aqui eu quero desconstruir definitivamente esta ideia. Empreendedor é o seu próprio chefe. Não. Na realidade, o empreendedor atende a vários chefes. Ele atende ao seu cliente, que é o seu chefe. Ele atende aos seus funcionários, que muitas vezes acabam virando seus chefes. Ele atende ao banco, que acaba também, infelizmente, várias vezes virando seu chefe. O empreendedor acaba não tendo um só chefe, e sim tendo vários chefes. Se você quer virar empreendedor porque não gosta de ter chefe, cuidado, é capaz de você, ali para frente, acabar comprimido por essa realidade de ter agora várias pessoas que demandam de você. Algumas tendências se colocam nessa construção toda sobre a ideia de empreendedorismo. O empreendedorismo hoje tende a ser efêmero. Como assim efêmero? Muitas empresas surgem e desaparecem todo dia. Essa tendência, esse caminho para o empreendedorismo faz com que inúmeras pessoas tenham buscado nos últimos anos o empreendedorismo e várias ideias surgem e várias ideias estão desaparecendo. Isto não é problema, são tentativas e essas tentativas por vezes não conseguem sucesso, mas é necessário compreender que, portanto, o empreendedorismo hoje pode ser efêmero. Surge daí o que se fala sobre o empreendedor sequencial, ou seja, a pessoa que empreende uma vez, 2 vezes, 3 vezes, está louca para empreender a sua próxima empresa.
O empreendedorismo hoje também tende a ser fragmentado. Como assim fragmentado? O empreendedorismo tende a se focar em soluções que são parciais para problemas sociais. Por exemplo, uma solução de conectividade ou uma solução financeira que resolve parte do problema. Isso não é problema, a questão de resolver parte do problema. Se eu tenho uma solução que é apenas parte da questão, vale a pena trazê-la ao mercado. Pode ser que eu consiga criar uma grande empresa de serviços MEI. Como resultado desta fragmentação, o empreendedorismo hoje também tende a ser muito focado em empresas que focam em soluções específicas, que focam em questões específicas e com isso trazem um certo sucesso a pequenos setores. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre nichos e sobre marketing one-to-one, e aqui eu já trago que essa possibilidade é muito valiosa. Por fim, hoje, o empreendedorismo ele está num ambiente de startups que nós temos aqui no Brasil, não só no Brasil, temos na Europa e também nos Estados Unidos. Aqui vai um senão. Por que esse senão? Startup é uma empresa iniciante. A ideia é uma empresa iniciante. Mas nós hoje tratamos startup como uma empresa iniciante na área de tecnologia. Não pensem apenas em tecnologia. Existem outras possibilidades, existem outros caminhos. Se a solução de vocês está na reorganização do mercado, se a solução de vocês está em alguma forma nova de produzir, algum processo novo que pode ser inserido na empresa e que não necessariamente está ligado às áreas tradicionais de tecnologia, pode ser uma boa novidade, pode ser uma boa empresa a ser desenvolvida e é conceitualmente entendido como uma startup, embora não necessariamente tecnológica. São algumas questões que surgem recentemente no mercado. Aqui eu vou me despedindo de vocês desse vídeo e convido a todos a assistirem o nosso curso como um todo. Lembrando, se vocês quiserem assistir apenas uma aula, assistam a aula sobre Business Model Canvas. Muito obrigado e até mais.